tem um fato curioso aí. Não sei se vocês dois observaram, se vocês notaram isso, se viram alguém falando sobre isso. Na temporada passada, né, o Cruzeiro jogou duas vezes ali em campos sintéticos, contra o Atlético Paranaense e contra a equipe do Palmeiras. A gente sabe que normalmente o jogador, quando tem algum problema no joelho, ele não gosta de jogar nesse gramado sintético aí, né? Recentemente a gente teve o Luiz Soares aqui atuando pelo Grêmio, e ele simplesmente não atuava, né? Quando tinha algum jogo assim em gramado sintético, ele acabava ficando de fora. E no jogo contra o Palmeiras no ano passado, lá no Allianz Parque, a gente teve o William. O William teve um problema no joelho recentemente aí, né? Na carreira dele, antes dele vir pro Cruzeiro. E ele saiu na volta do intervalo da partida. E aí no jogo contra o Atlético Paranaense, que também é gramado sintético, ele não foi escalado como titular, ele ficou no banco de reservas e aí ele entrou aos 23 minutos do segundo tempo. Então, é um fato para a gente ficar de olho aí, né? A gente sabe que o William é disparado o nosso melhor lateral direito, né? A gente não confia muito nos companheiros dele ali de posição, no Palácios e nem no Gasolina, mas tem essa questão que o torcedor precisa ficar atento, né? Pode ser que a gente tenha ali, talvez, o Willian deixando a equipe no intervalo, por precaução, né? Ou até mesmo iniciando a partida no banco de reservas. O Cruzeiro ainda não falou nada disso. No treino aí, aberto à imprensa de ontem, o Diego teve lá também. Não teve nada em relação a isso também, né? Que dê pra gente tirar nenhuma conclusão. É apenas uma observação que a gente faz comparando aos jogos da última temporada, né? Antes de abrir aí para vocês comentarem, o Wagner Antônio mandou aí, né, um boa noite, falando que o jogo é muito difícil e, na opinião dele, buscar ao menos um empate. Então, Pedro, tem essa questão aí do gramado, né, que sempre preocupa jogadores que já tiveram problema no joelho, né, e o Willian é um deles aí, e é bom a gente ficar de olho, né, porque na temporada passada aconteceu esses dois episódios aí em dois jogos com grama sintética. Cara, querendo ou não, dá uma diferença muito grande. Eu acho que a gente sente essa diferença assistindo o jogo, mas o jogador principalmente sente muita diferença, né? Eu acho que, uma opinião minha, eu acho que talvez os gramados deveriam haver um padrão, ou são todos sintéticos, ou são todos natural, porque assim, o jogador sente muito. Você comentou do William que já reclamou disso, e alguns jogadores, quando tem problema no joelho, reclamam, porque é diferente, cara. A bola corre um pouco mais, a diferença é gigantesca, principalmente o jogador sente muito. Então, assim, eu imagino que o William deva entrar, fazer pelo menos ali uns 60, 70 minutos durante o jogo, e talvez o Cruzeiro vai poupar ele um pouco para não ter problema. A gente sabe que é uma posição, o lado esquerdo do Cruzeiro, a gente está muito bem servido com o Marlon e Kaique, né? Por mais que o Marlon tá afastado por uma lesão, mas mesmo assim a gente está muito bem servido. Do lado direito, nem tanto, né? A gente tem a opção do Gasolina e do Palácios no banco, mas nenhum dos dois eu acho que passa tanta confiança quanto o William. Até porque o William é um dos melhores laterais que a gente tem no futebol brasileiro no momento, né? As notas dele, todos os jogos são altíssimas. Então, assim, querendo ou não, cara, dá uma diferença muito grande no jogo e vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer para poder amenizar esse problema, principalmente pensando no William. Pois é, e aí o Douglas Carvalho também mandando boa noite aí, falando que chegou de voadora no like, e o Regis Moura também participando aí com a gente mais uma vez, agradecer a todo mundo que está participando, né, todos os dias, às 19 horas, a gente aqui trazendo um pouquinho da notícia do Cruzeiro, né, debatendo um pouco do dia a dia do clube. E, Diego, essa situação aí do gramado sintético, né, envolvendo o Ilha, a gente pode ficar de olho nisso, né? De olho, porque, infelizmente, como você falou, os reservas aí não passam confiança. A gente tem esse problema e, ao meu ver, poderia até ser feita uma improvisação caso o Wallace tenha condição de jogo com o Romero daquele lado. Já jogou ali, já jogou bem, inclusive, mas é complicado essa questão de gramado sintético. Eu tô com o Pedro. Para mim, a falta de padronização é que complica, porque para o jogador é ruim, para a equipe é complicado, porque você tem que fazer, por exemplo, o Cruzeiro não treina com frequência no sintético, mas aí você vai fazer uma série de treinos específicos para adaptar os jogadores, e para uma equipe que já treina e já joga no sintético o ano inteiro, ela já está mais adaptada. Então, para mim, essa falta de padronização é um problema. Provavelmente é isso, porque também jogar contra o Palmeiras sem o William de titular não tem como, é complicadíssimo. E vale até ressaltar, dá até um elogio ao Cruzeiro pela opção que o Cruzeiro hoje tem dentro da Toca da Raposa de um gramado sintético, né?
de ter as duas opções, um gramado natural e um gramado sintético. Então mostra também que o CT está muito bem equipado com o material que os jogadores precisam para se adaptar, porque se não tem esse gramado sintético, você tem que ou buscar a opção de treinar no outro local, ou então você tem que chegar na hora do jogo e fazer um reconhecimento de gramado que é completamente diferente. Então isso aí para o Cruzeiro é muito importante ter as duas opções, grama natural e grama sintética.